Olá, estimados alunos, amantes da Química e do Conhecimento, muito bem-vindo para mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos estudar a classificação das cadeias carbônicas. Os objetivos desta aula são compreender as diversas representações das cadeias carbônicas, reconhecer as diversas classificações dos carbonos dentro dessas cadeias carbônicas e, claro, praticar o conhecimento fazendo algumas atividades. Questionamento sobre esta aula. Quais são as principais representações das cadeias carbônicas? E o que vem a ser um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário? Se pedisse para representar você, qual seria a melhor representação dada a você? Um aluno aplicado? Sim. Uma aluna dedicada? Perfeito. E as cadeias carbônicas? Como elas são representadas? É o que nós vamos trabalhar no decorrer desta aula. Muito bem, aqui nós temos, portanto, duas representações químicas, duas simbologias. A química, como toda e qualquer ciência, ela tem uma linguagem e uma escrita própria. E isso é evidente em todas as ciências. Se você pegar um contrato de casamento, um contrato de qualquer outro acordo que você vai efetivar, lá vai estar uma série de linguagens ali técnicas que apenas uma pessoa graduada em direito que vai saber ler plenamente aquilo lá. E na medicina a mesma coisa, se você pegar uma bula de um medicamento, você vai ter lá várias palavras técnicas que precisaria de um conhecimento aplicado na área para poder entender plenamente. Alguém vai dizer, professor, eu entendo até. Sim, eu estou dizendo plenamente. A química não é diferente. A química ela tem uma linguagem, uma escrita própria e você, por estar cursando o curso de Química Orgânica, está adquirindo, está construindo este conhecimento pertinente a esta ciência. Então, nós temos aqui duas simbologias colocadas para a química orgânica. A representação da substância gás metano, o gás metano, esse gás presente na natureza, tá? Produzido principalmente a partir da decomposição de restos mortais, ele é liberado na atmosfera, então nós temos uma presença até relativamente boa desse gás na natureza, e a química, por ser a ciência que estuda as substâncias químicas, evidente, ela tem a representação para essa substância. E uma das representações é essa, denominada de fórmula molecular. A fórmula molecular, ela vai apresentar os átomos que compõem a substância com as suas respectivas quantidades. Observe, o gás metano tem 1 átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Então, nós temos aqui o número 4 subscrito ao hidrogênio. Essa é a única? Não. Nós temos várias outras. Entre elas, a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, ela vai representar as substâncias químicas mais ou menos como os átomos estão distribuídos geometricamente, tá? Então, nós temos aqui o átomo de carbono, as ligações químicas representadas por esse traço, a ligação química covalente, lembra? A química orgânica, nós trabalhamos com a ligação química do tipo covalente, aquela onde os átomos compartilham elétrons, e ela é representada também por esse traço aqui. Então, nós temos aqui o átomo de carbono com os 4 átomos de hidrogênio e essas ligações químicas representadas. Muito bem, então, esta é uma linguagem, esta é uma representação da ciência química. Nós representamos as substâncias através de fórmulas. Existem fórmulas matemáticas, professor? Sim. Existem outros tipos de representações? Como eu disse, cada ciência tem a sua linguagem. A química também tem. Aqui nós temos, então, a fórmula estrutural plana, onde nós indicamos os átomos que compõem a substância,
as suas respectivas ligações químicas e mais ou menos como eles estão distribuídos geometricamente. Mais ou menos, lembre isso, não é exatamente como está aqui, porque aqui está no plano bidimensional, está no plano da tela, não está no plano tridimensional, tá? Então, observe, nós temos aqui o pentano, tá? 5 átomos de carbono e os seus hidrogênios. Aqui nós temos uma molécula denominada de glicose, aqui temos os seus átomos que compõem e as suas ligações químicas. Caro aluno, agora, de fazer esses desenhos, eu até posso colocar a você. Faça esse desenho no seu caderno, desenhe essas duas substâncias no seu caderno, você verá quão difícil é desenhar átomo por átomo, ligação por ligação e a sua distribuição ali no plano da folha. Você vai ver quão difícil é. Agora, se nós voltarmos no tempo, tá? Se nós voltarmos, nós não tínhamos esses avanços tecnológicos que temos hoje. Hoje nós temos programas de computador que essas moléculas, essas estruturas são desenhadas facilmente. Antigamente era tudo manual, então a dificuldade para representar essas substâncias era grande. Agora, essas duas aqui, você pode dizer, professor, o que é isso, professor? Fazer um desenho desse é bacana, eu adoro desenhar. Sim, essa substância pode ser até tranquila, mas você escrever um livro, escrever um artigo ou estudar um ano a química orgânica, desenhar centenas de substâncias como essas, ou então maiores, nós temos substâncias com 50 átomos, nós temos substâncias com 60 átomos, então desenhar essas substâncias é muito trabalhoso. E a ciência busca o quê? Procura facilitar tanto a minha vida como a sua vida. E nós desenvolvemos, tá? Claro, os cientistas, os estudiosos da área desenvolveram uma outra representação para essas estruturas químicas aqui, que é essa representação. Ela é denominada de fórmula de traços ou bastão. Agora, como eu disse, cada ciência tem a sua linguagem específica. Importante nós entendermos, compreendermos essas simbologias e essas linguagens. Professor, o que é isso aqui, professor? Isso aqui é uma outra representação para a molécula de glicose. Observe que foi retirado os carbonos e os hidrogênios que estão ligados nele. Voltamos aqui. Essa é a molécula de glicose na fórmula estrutural plana. Observe que nós temos desenhados todos os carbonos e os hidrogênios representados nele. Agora, nesta fórmula de bastão ou traço, nós retiramos os carbonos, ocultamos os carbonos e os hidrogênios ligados a ele. Veja como é muito mais tranquilo, mais fácil desenhar uma estrutura como esta aqui. Agora, importante você saber identificar aonde estão os carbonos e os hidrogênios ligados a ele. A ideia é cada vértice do desenho e cada extremidade livre tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Então, observe, aqui nós temos um carbono, aqui nós temos um carbono, aqui. Cada vértice nós vamos ter um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Você pode perguntar, professor, como eu vou saber quantos hidrogênios tem aqui, professor? Tudo bem, eu sei que tem um carbono. Agora, como eu vou saber quantos hidrogênios eu tenho? Você saberá porque o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações químicas. Então, aqui observe, ele tem 1, 2, 3. Então, falta-lhe uma ligação química e essa uma ligação química é justamente o hidrogênio que está ali ligado nele. Então, nós temos aqui um outro exemplo, esta substância aqui, representada de fórmula de bastão, e a ideia é você saber quantos carbonos e quantos hidrogênios ela tem. Lembre, cada vértice tem um carbono
com os seus respectivos hidrogênios. Então, nós vamos ter aqui um carbono, um hidrogênio. Por que, professor, que eu vou saber que aqui tem um carbono com um hidrogênio? Você saberá, repito, porque o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações químicas. Então, aqui tem um carbono, tá? Observe, um carbono ele faz 1, 2, 3 ligações químicas. Então, a sua ligação química que está faltando é justamente a ligação química com o hidrogênio que estava ocultado ali. E assim o raciocínio segue em todos os casos. Agora, mãos à obra e vamos minerar este conhecimento. Atividade, tempo e voltaremos com a correção. Parabéns, estimado aluno, você realmente é uma pessoa muito capaz. Confere aqui a sua resposta com a correção do exercício. Nós temos então, observe, cada vérticezinho com o seu carbono e os seus respectivos hidrogênios ligados. Então, vai totalizar 10 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. E a resposta correta vai ser C10H12O2. Vamos caminhando com o conhecimento. Então, nós temos aqui, o carbono ele tem essa característica, a característica de formar ligações múltiplas com vários outros elementos químicos, inclusive com ele mesmo, formando o que nós denominamos de cadeias carbônicas. Observe, tudo isso aqui são cadeias carbônicas. São ligações em série do carbono com outros carbonos e também com outros elementos químicos. E nessas cadeias carbônicas, nós vamos encontrar carbonos variados e esses carbonos, eles são classificados. Nós, seres humanos, gostamos muito de classificar, classificamos tudo, classificamos você como um aluno dedicado e classificamos você como uma aluna aplicada. Então, por que não classificar os carbonos nas cadeias carbônicas? Sim, e esses carbonos são classificados. Quais são, professor, as classificações desses carbonos? Os carbonos são classificados em primário, secundário, terciário ou quaternário. Professor, quando um carbono é primário, o carbono ele vai ser primário quando ele está ligado a um único outro carbono. Se ele estiver ligado a apenas um outro carbono, ele é carbono primário. Veja aqui
veja aqui na tela o exemplo. Ó, primário, essa esferazinha aqui. Observe, esse carbono está ligado a apenas um outro carbono, então ele é primário. Este está ligado a um outro carbono, mesmo raciocínio para esses 3 outros aqui. Ligado a apenas um outro carbono, carbono primário. Quando será secundário, professor? Quando ele estiver ligado a outros 2 carbonos. E terciário? 3 outros carbonos. Quaternário, 4 outros carbonos. Observe este carboninho aqui, pintado de verde. Ele está ligado a 1, 2, 3. Portanto, ele é um carbono terciário. Agora, vamos observar esse pintado de vermelho, ligado a 1, 2, 3, 4. Carbono quaternário. Agora, vamos novamente minerar e aprofundar e fixar esse conhecimento com esta atividade. Mãos à obra. Realmente eu estou admirado com a sua dedicação. Parabéns, confere aqui a sua resposta com a solução do exercício. Então nós vamos ter este carbono, apenas algumas observações, tá? Esse carbono, ele está ligado a outros 2 carbonos, então ele é secundário. Você pode dizer, professor, mas ele não está ligado a esse oxigênio? Lembre, a classificação é quantos carbonos ele está ligado. 2, então ele é secundário. 3, ele vai ser terciário. Professor, mas ele está fazendo 4 ligações. Sim, o carbono sempre fará 4 ligações químicas, tá? Mas a ideia é quantos outros carbonos ele está ligado. Aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, então ele é secundário. Observe aqui, primário está ligado a outro, um carbono apenas. Vamos para a atividade número 3 para você. Muito bem, eu estou realmente admirado com a sua dedicação. Confere aqui a sua resposta com a correção. Então nós temos aqui, eu coloquei todos os carbonos e os hidrogênios contidos na molécula, eu representei aqui, e aí fica muito fácil de você descobrir qual é a resposta correta. Então, aqui estavam os carbonos que estavam faltando, né? E os hidrogênios foram circulados e aqui tinha um hidrogênio que estava oculto. Portanto, aí ficou bem fácil a resposta. Nós vamos ter 8 carbonos, 10 hidrogênios, 4 nitrogênio e 2 hidrogênio. Muito bem. Agora, chegamos a uma atividade bastante interessante, uma atividade lúdica,
onde você terá a oportunidade de fixar ainda mais esses conhecimentos que nós trabalhamos no decorrer desta aula. É a atividade mão na massa. Você vai precisar de algumas bolinhas de isopor e alguns palitinhos de dente. E você vai representar com essas bolinhas de isopor e esses palitinhos o átomo de carbono com as suas ligações químicas. Observe, você vai fazer, então, em uma bolinha, um átomo de carbono com 4 palitinhos espetados, representando as suas 4 ligações simples. Você terá aqui, então, outra situação, uma outra bolinha com 2 palitinhos espetados junto, dois palitinhos espetados separadamente, formando esse tipo de ligação química, uma dupla e 2 simples. Se você for muito minucioso, muito dedicado e aplicado, como eu sei que você pode medir esses ângulos aqui de ligação química, tá? E aí vai ficar muito, muito bacana. Eu tenho aqui algumas representações, observe, o primeiro vai ficar assim, o segundo ficará assim, o terceiro poderá ficar assim e o quarto assim. O certo é que você vai poder mostrar a todos quanto você quiser, para o seu padrinho, madrinha, tia, tio, fazer um blog, fazer um canal no YouTube e assim sucessivamente arrasando na química orgânica. O que estudamos nessa aula? Nós compreendemos as diversas formas de representações das estruturas químicas, das diversas substâncias químicas, nós aprendemos, entendemos como classificar um carbono em uma cadeia carbônica e fixamos os conhecimentos através de atividades. Aqui estão algumas referências e eu quero me dirigir a você, estimado aluno, mais uma vez quero lhe dar os parabéns, porque você é uma pessoa aplicada, dedicada e está escrevendo uma história de sucesso, porque o sucesso vem através exatamente disso, desta dedicação e desta aplicação que você está tendo.